Olá, Deus nos abençoe, Jesus nos abrace e que a gente continue sendo inspirado, por esse divino amigo para continuar aí o estudo desse livro maravilhoso que é o livro Consolador, livro de Chico e Emmanuel, que fala da ciência, filosofia e da religião, nos ensinando a sermos pessoas melhores. Então, como sempre, a gente pede a vocês que, se gostarem, dê seu like. Aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, nos acompanhem. E se tiverem dúvidas, perguntem que nós teremos o carinho em responder. Nós estamos na última parte da ciência, que fala das ciências aplicadas, que são agricultura, engenharia, medicina, educação e economia. O Emmanuel nos responde magistralmente sobre o que a gente pergunta para ele. E nós estamos na parte 105, nós terminamos a pergunta 105, no último vídeo. Nós estamos falando sobre a cura, se a espiritualidade nos ajudando. E hoje nós vamos para a pergunta 106, que tem o seguinte enunciado: a eutanásia é um bem nos casos de uma moléstia incurável? E sobre a eutanásia, antes de a gente responder, nós gravamos um vídeo aí recente, viu? Então vocês, por favor, procurem aí na sequência de vídeos, tem falando sobre eutanásia. Tem lá, guarda a sua graça e nos prestigie. Então, pergunta 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta. Ou seja, a eutanásia, se a gente olhar para um lado humano só, material, ela parece um bem, que a pessoa está sofrendo, está doente, já foi desenganada, aquela doença não tem cura e está vivendo por aparelhos. Então vamos desligar os aparelhos para a pessoa ter paz. Mas vamos ver a resposta do Emmanuel. Então, a eutanásia é um bem nos casos de uma moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de uma medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Que resposta espetacular! Não precisa nem de comentar. Avaliem, cada um de vocês, olhe essa resposta e avalie, tira a conclusão de vocês. Pergunta 107. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? Aqui em Belo Horizonte mesmo tem o Hospital Espírita André Luiz, que tem o tratamento convencional tradicional, e para as famílias que permitem, tem o tratamento espiritual, são as reuniões mediúnicas e os passes, reuniões de desobsessão e os passes. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? Resposta. A fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que as patrocinam, porquanto, dentro delas, o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico das almas que curou os cegos, os rancenianos, os tristes e os endemoniados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhes as peças, de modo a que não se deturpe a grandeza profunda dos fins. Ele falou que um hospital espírita é uma realização generosa, mas quem trabalha lá tem que seguir os princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, trazidos pela doutrina. Eles devem renunciar os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico das almas. Olha que resposta. Pergunta 108. Onde está, Onde a base mais elevada para os métodos da educação estão saindo da medicina, vão para a educação.
As noções, onde que fica essa base mais elevada para os métodos da educação? Resposta: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Que resposta curtinha e esplendorosa. Onde que está a base da educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Pergunta 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Desculpe. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios da responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do passado e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Ou seja, o período infantil é o mais importante para o aprendizado de um espírito. Enquanto a personalidade está adormecida, e se tiverem bons pais, que passarem de fato a noção de família, de amor, de carinho, até o espírito mais empedernido, até o maior criminoso do passado lá, se for bem tratado enquanto criança, ele renova seus ideais, renova a sua personalidade e tem a grande chance de ser uma boa pessoa, um bom espírito. Mas se passar essa idade, essa fase e não aprender, conforme o Emmanuel falou, só o processo violento das provas rudes. Então todos que são pais, cuidem de seus filhos, tratem com amor, com carinho, com respeito, deem noções de cristianismo, noções religiosas, noções de amor, que não são noções da boca para fora, não, nem vindas de um livro, são noções nas atitudes, no bem, no amor, na responsabilidade que temos de sermos pais. Resposta extraordinária do Emmanuel. Pergunta 110. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Todo mundo sabe dessa resposta, né? Qual que é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos para a nova era da humanidade. Que coisa, hein? Qual que é a melhor escola para a preparação das almas? É o lar. Sempre foi e sempre será. Pergunta 111. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação dos salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração,
será acertado cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Eu vou repetir. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, salarial, dos auxílios oficiais, da classificação dos salários, das situações de evidência no magistério, das promoções e etc., para sentirem nos alunos, nos discípulos, os filhos reais do seu coração, será acertado cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, de educação sexual. Porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ou seja, toda regra tem exceção, né? Mas os professores do mundo ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas de modo geral ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessidade da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o planeta possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e de amoroso respeito para com seus discípulos. Que coisa! Como se renova? Pergunta 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? O que a educação precisa para se renovar e melhorar o mundo? Resposta. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 113. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que em matéria de religião apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Ou seja, os pais devem colocar a doutrina espírita nos filhos, né? Ensinar, ou deixa eles escolherem pela liberdade própria? Resposta. O período infantil em sua primeira fase é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer dos seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. A pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade, para dar ensejo a graves, pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma uma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e de corretivo? Além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego ao convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para um santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Pergunta 114, né, e última, que fala sobre a economia. Nós vamos só repetir aqui o que esse capítulo falou, né? Olha que coisa interessante. Nós falamos sobre, são as ciências aplicadas.
sobre agricultura, engenharia, medicina, educação, que foi a parte mais importante, e agora economia, que é a pergunta 114 e última pergunta da parte científica do livro. Pergunta: a economia deve ser dirigida? Tão em voga hoje em dia, né? Resposta: no que se refere à técnica de produção, à necessidade da repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo o excesso político que prejudica a harmonia da lei nas trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo da atualidade, onde perecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes, e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto, na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra de ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para suas manifestações de violência e de extermínio. Direção da economia, não é? Olha que resposta. Recomendo que vocês leiam de novo e passem ela pelo crivo da razão, apreciem, porque está tão em voga no que nós estamos passando atualmente no nosso país, não é? Então, a parte científica do livro Consolador terminou. Ciências, filosofia e religião. No próximo vídeo nós vamos dar início à parte filosófica, parte extraordinária, que vai nos fazer refletir, pensar, avaliar sobre tudo que nós temos e que nós precisamos entender e fazer na nossa vida. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe a todos e que a felicidade seja plena de acordo com a felicidade que a gente espalhar no nosso caminho. Fiquem com Deus.